é constantemente acusada de truculência e exagero em seus atos. De acordo com pesquisas feitas pelo coronel Flávio Antônio Silva Augusto, autor do livro Homicídios e Suas Apurações, o número de homicídios em Belo Horizonte nos últimos 3 anos foi em torno de 2.400. Segundo o coronel Flávio, desses homicídios, apenas 28 tiveram policiais envolvidos, o que representa cerca de 1% do total. O coronel Flávio abordou esses e outros dados em seu livro e conta ao programa Mente Aberta todo o processo de julgamento de policiais. Fique conosco, pois o Mente Aberta começa agora. E no programa Mente Aberta de hoje eu tenho o prazer de receber o coronel Flávio Augusto, autor de um livro que trata de homicídios, os homicídios e suas apurações. Coronel, seja muito bem-vindo ao Mente Aberta. Muito obrigado. Obrigado, professor. A honra é minha de estar aqui. Coronel Flávio está aqui, eu estou com o livro Homicídios e Suas Apurações. É um livro que é fruto de um trabalho acadêmico científico, é isso? Foi o tema da minha dissertação de mestrado, em que um mestrado em administração na Faculdade Pedro Leopoldo, é o qual eu procurei abordar a questão das inovações na administração pública voltadas para a apuração dos homicídios praticados por policiais militares em serviço. Boa questão, então. Por quê? Obviamente, o senhor é um coronel da Polícia Militar, agora já está reformado, é isso? Isso. O bom da Polícia Militar é porque gente nova, assim, já trabalha muito, né? Mas, enfim, vai para a reforma mais cedo, mas pode continuar produzindo como o coronel está produzindo. No caso, o que levou o senhor a ter esse tema, esse assunto na sua dissertação? Por que os homicídios praticados por policiais militares e suas apurações? O que levou o senhor a pesquisar isso? Professor, a questão é o seguinte, é um crime militar impróprio, ou seja, qualquer uma pessoa está previsto no Código Penal Militar e no Código Penal Comum. O fato é que o militar em serviço, quando ele entra uma ocorrência em que há um homicídio, uma vítima, um civil, ele imediatamente é trazido para o quartel, onde ele é autuado em flagrante e colocado esses autos à disposição da Justiça Militar, que os encaminhará para a Justiça Comum, pois cabe a competência, segundo a Constituição, a Emenda Constitucional 45, que tem que ser o Tribunal do Júri da comarca onde ocorra o fato. Porém, devido a alguns fatos lamentáveis, né, que gerou inicialmente a Lei 92/99 de 1996, que tirou a competência de julgar a Justiça Militar, porque antes era a Justiça Militar que julgava os militares que cometiam homicídios contra civis em serviço estadual. Houve 3 fatos lamentáveis, que foi o Carandiru, o Vigário-Geral e o problema do presídio do Carandiru, em São Paulo. Então, em 96 foi editada essa lei. Também teve aquela questão da Praça da Sé, da Praça da Sé não, da Candelária. Candelária, Vigário-Geral e Carandiru. Uhum. E esses fatos, lamentavelmente, teve envolvimento de policiais militares. Não estou entrando aqui quem está certo e errado, porque eu não conheço o processo para emitir um juízo de valor. O fato é que, com isso, a sociedade entendeu que deveria ser o tribunal do júri da comarca onde tiver ocorrido o fato. Só para que a gente possa entender bem, né? Quem não é da área do direito, quem não é um operador do direito, às vezes não entende toda essa nomenclatura. Então, os crimes anteriormente cometidos por militares, os homicídios, né? Um civil morreu numa ação policial. Até algum tempo era julgado pela Justiça Militar. Isso. A partir de um momento, dadas essas circunstâncias que o senhor mencionou, por exemplo, o pessoal chama de massacre do Carandiru, quando a Polícia Militar de São Paulo teve que entrar no presídio, porque havia uma revolta e muitos morreram, fora outros, como a gente mencionou, passou então para civis julgarem... A Justiça Comum. A Justiça Comum julgar os Tribunal homicídios. do Júri.
dolosos praticados contra pessoas. E depois disso, houve uma questão o seguinte: essa lei tem validade ou não tem, por ser infraconstitucional. O que quer dizer isso? Que ela não estava não tinha condão de mudar a Constituição. De 88. De 88. Mas com a emenda constitucional de 2004, tirou qualquer dúvida de inconstitucionalidade. E aí realmente passaram a ser julgados pelo Tribunal do Júri da comarca, ou seja, da cidade, ou o juiz, o que não é do direito, onde que ocorreu o fato. Se ocorreu, por exemplo, em Três Pontas, então o juiz daquela comarca é que tem a competência para julgar. E não seria mais justiça militar. Mas há de se mencionar que não mudou a competência da Polícia Judiciária Militar. Quem tem a competência legalmente, constitucionalmente, é a Polícia Judiciária Militar. Face a isso, a Associação Nacional dos Delegados impetraram uma DI 1494, com ação direta de inconstitucionalidade, contra o artigo 82 do Código de Processo Penal Militar, parágrafo 2º, que lá, com essas mudanças, ficou com a seguinte redação: compete à Polícia Judiciária Militar, em outras palavras, apurar o fato, encaminhar para a Justiça Militar, que encaminhará os autos para a Justiça Comum, processar e julgar. E alegaram que isso era inconstitucional e que eles teriam competência para apurar. Isso, houve uma sessão no STF e decidiram os ministros que não tem nada de inconstitucionalidade no Código de Processo Penal Militar, mas podem os delegados também, paralelamente, abrir inquéritos. E o comandante tem obrigação de apurar. E o delegado pode, se ele quiser entender, seja da Polícia Civil, Polícia Federal, ele pode apurar. Recentemente nós temos um fato lá no Pará, se não estiver enganado, que envolve policiais civis e policiais militares, e a Polícia Federal está apurando, por determinação do Ministério da Justiça. A Polícia Federal, um pedido do Ministério Público Federal, a Polícia Federal está apurando. Né? E, nesse caso específico, as ocorrências em serviço que o militar comete o crime, já se tem autoria certa. Na verdade, ao APF, o auto de prisão em flagrante, para ouvir as circunstâncias, as vítimas, a participação de cada um, o que motivou o ânimos mecânico. A verdade é para isso. E proporcionar ao Ministério Público elementos para a sua convicção de propositura ou não de uma ação penal. Porque às vezes também no próprio inquérito, no próprio auto de prisão em flagrante, o Ministério Público chega à conclusão: não, aqui é excludente de licitude, como legítima defesa. Então, não há que se punir o policial, não tinha outra alternativa naquele momento. No caso do policial militar e do policial civil, o processo é o mesmo? Recentemente nós tivemos em São Paulo um evento que ainda está sendo averiguado, que 10 bandidos, eles sequestraram as pessoas, entraram, e a polícia civil, pelo que a gente tem informações, foi e na ação 10 dessas pessoas que estavam cometendo esse assalto morreram. Esses policiais civis, como é o processo de julgamento deles? E se fosse 10 militares, como é que seria? Teria diferença no processo? Não, o inquérito, na verdade, é um procedimento administrativo para proporcionar elementos de convicção para o Ministério Público. Como eu disse, participação, circunstâncias, a motivação, o ânimos mecânico, como cada um participou no evento que trouxe um homicídio. Levou a óbito 10 pessoas. Uhum. Ou quase, ou a tentativa de homicídio a determinadas pessoas. O certo é abrir um inquérito. Se fosse policiais militares, haveria um inquérito, o APF, o comandante iria mandar autuar todos em flagrante. A ratificação ou não do flagrante caberia do que viesse no inquérito, se haveria elementos de convicção de uma excludente licitude, como, por exemplo, legítima defesa, mas encaminharia para a Justiça Militar, no caso São Paulo, que imediatamente,
com essa recomendação, né, com a mudança do artigo 125, parágrafo 4º da Constituição e mesmo o artigo 82, parágrafo 2º do Código de Processo Penal Militar, iria encaminhá-lo para a Justiça Comum, da comarca onde aconteceu, da cidade onde ocorreu o fato, que irá, o Ministério Público vai ou não oferecer denúncia diante do que está ali escrito no inquérito. No caso da Polícia Civil, o delegado também deve estar aberto, já deve ter aberto um inquérito, se não ouviu os policiais que estavam na ação. O certo seria ouvir todos envolvidos na ação imediatamente, né, e encaminhar para a Justiça também. O certo é isso. É normal, então, quando um policial militar participa de uma ação, um sequestro, por exemplo, e ele percebe que se ele não agir, se ele não se fizer uso da arma de fogo, a vítima ali, a pessoa que está sendo sequestrada pode morrer. Se ele fizer uso da arma de fogo e o marginal vier a óbito, ele então, tendo feito isso, salvou uma vida, né, salvou a vida da pessoa sequestrada, mas infelizmente teve que matar um ser humano. Ele, então, ele tem que voltar para o seu local de trabalho, seu batalhão, sua companhia, eu não sei onde seria, e lá ele tem que entregar a sua arma, esse é o processo. Depois disso, depois de entregar a arma, ele fica preso? Como é que é? Ele vai ser ouvido no procedimento chamado auto de prisão em flagrante, que vai ouvi-lo, vai ouvir as pessoas que estavam, as testemunhas, para esclarecer o fato. Houve abuso? Não houve. Tem que descartar aquilo tudo ali. Nós estamos num Estado democrático. Então, as ações, um dos princípios da administração pública é a legalidade das ações, tem que estar muito transparentes. Nenhum comandante quer acobertar nada de errado, mas tem que ficar muito bem explicado, esclarecido as circunstâncias que ocorreram os fatos. Se o provar ali que o militar agiu em legítima defesa dele ou de outra, imediatamente, se o comandante não quiser ratificar o flagrante, alegando que tem uma excludente de licitude, ou se quiser enviar para a justiça, qualquer juiz vai relaxar aquela prisão em flagrante, porque há elementos de convicção que provam que não havia outro meio do policial agir. O policial está ali para a defesa da sociedade e também a defesa dele. Então, é preciso que a gente entenda certos procedimentos, ações que o policial tem que tomar naquele momento, não só para a defesa nossa enquanto cidadãos, mas também a dele também enquanto um agente público e um cidadão também, um pai de família. Agora, sabendo dessas possíveis consequências de ser preso em flagrante, por estar cumprindo seu dever e tudo, eu sei que não foi o fruto, não foi o objeto da sua pesquisa, coronel, mas a sua impressão como militar. Será que isso não gera no militar que está nas ruas aquele pensamento, eu vou pensar 3 vezes antes de usar minha arma, porque se eu usar minha arma, eu vou trazer um problema imenso para mim? Isso não fica no imaginário do policial militar que está nas ruas, não? Professor, foram 30 anos de serviço. Claro que é um ônus da profissão. E isso não é só para praças, soldados, cabos, sargentos, para oficiais também. E chega até o último posto de coronel. Mas quando a gente entra, a gente presta um juramento, a gente sabe desses óbitos. E eu costumo brincar quando dou aula. Todo policial, seja militar, civil, federal, guarda municipal, agente penitenciário, nós temos que ter uma paciência de João, habilidade de Davi, sabedoria de Salomão e fé inabalável de Abraão. Porque é uma profissão espinhosa, difícil, não resta dúvida. Agora, são procedimentos também, vamos olhar para o outro ângulo. São atitudes que às vezes, ações legais, que às vezes nós estamos submetidos, mas ao mesmo tempo nos resguardam. Nos resguardam. Quem não deve não tem, concorda? Então, eu agi, precisei atirar, infelizmente, porque ninguém desce para a rua querendo matar a pessoa, seja ele, a outra pessoa de uma índole pior, mas, infelizmente, se eu não fizesse isso, ele ia matar outras pessoas e até eu mesmo. Está aqui a arma para a perícia, está aqui as testemunhas, quero ser ouvido para esclarecer qualquer dúvida e mostrar que minha ação foi legítima, foi respaldada na legalidade prevista na lei.
Então, esse é o que nós temos que ter em mente. E ainda, professor, se o senhor me permite, naquele caso de São Paulo, se fosse o pessoal da Polícia Militar... O que morreram os 10? Exatamente, que o senhor citou agora, o comandante ia mandar ouvir todos os policiais militares, a Corregedoria de São Paulo, ia mandar ouvir todos. E o delegado ia abrir um inquérito paralelo, mesmo com a autoria certa. Quer dizer, dependeria do delegado, porque ele pode abrir, mas a tendência natural hoje é que o delegado abra um inquérito paralelo. Aí eu pergunto ao senhor, alguém já parou para pensar em eficiência e eficácia estatal, sendo que já tomaram as providências? É competência da Polícia Judiciária Militar. Já se tem autoria certa, já se tem ali as testemunhas, já se tem os fatos, cabendo ali formalizar e mandar para a Justiça. E a Justiça que vai analisar e verificar a participação, se realmente está cobertada por um excludente de ilicitude ou se aquilo ali realmente foi um abuso. Agora, eu quero deixar uma questão, então, em cima disso que o senhor está falando, para o senhor responder depois do intervalo. Será que não tem uma pressão da mídia para que delegados abram, então, processos paralelos quando os militares já estão sendo julgados, já estão sofrendo um processo? Será que não há uma pressão? Eu quero que o senhor me responda no próximo bloco sobre isso, porque me parece assim que são tantos os crimes cometidos por militares, os homicídios, parece que quando você vê na mídia, parece assim, que no mínimo 50% das mortes são provocadas por militares. E eu sei que na sua pesquisa, o senhor tentou cientificamente avaliar isso. Qual que é o percentual de homicídios cometidos por militares? O senhor me responda depois do intervalo, ok? Nós vamos e voltamos já já com o nosso programa Mente Aberta. Estamos de volta com o nosso programa Mente Aberta, hoje conversando com o Coronel Flávio Augusto sobre os homicídios cometidos por policiais militares e a apuração desses homicídios. Eu deixei uma questão no bloco passado, no final do bloco passado, sobre o percentual de homicídios, dentro geral de homicídios cometidos, por exemplo, em um ano. Qual que é o percentual desses homicídios numa cidade como Belo Horizonte cometidos num ano que é cometido por policiais? A impressão que se dá quando a gente vê na mídia, os jornais, os telejornais, é que tem muito homicídio cometido por policial militar. Coronel, a impressão é essa, porque a cobertura que a mídia dá é que assim, o policial matou a criancinha, uma bala que matou a criança dentro do ventre da mãe, e foi policial militar, foi policial militar. A impressão é que no mínimo está assim, meio a meio. A sua pesquisa, porque nós vamos falar de senso comum, vamos falar de ciência, de dados. A sua pesquisa mostrou o quê? Professor, eu fiz a pesquisa entre 2012 a 2014. Segundo o IBGE, em 2013, a população brasileira de Belo Horizonte, me desculpe, era de 2.400.000 pessoas em Belo Horizonte. A média de homicídios nesses 3 anos dá 807, que eu fiz o cálculo pelo número de homicídios. Aqui no livro, eu mostro aqui na página 64, 2.000, segundo o CINDE, Centro Integrado de Defesa Social, 2.423 homicídios dolosos, homicídios consumados. Homicídios. No período de 3 anos. Período de 3 anos em Belo Horizonte. Homicídios tentados, 2.727. Quando eu fui à Corregedoria, da Polícia Militar, pedi os dados, comprovei que homicídios consumados dariam uma média de 28 homicídios envolvendo policiais militares em serviço. Dos 2.400? Do 2.423, segundo o CINDE. E homicídios consumados, consumados dá 28. E tentados, 23. Está aqui na página. Isso quer dizer, percentualmente, então, dos 2.400 no período de 3 anos, os homicídios ocorridos na Grande Belo Horizonte, de 2.400, 28 foram cometidos por policiais militares, isso dá pouco mais de 1%. 1,1%. Está aqui. Interessante. Porque isso ocupa um espaço na mídia que não justifica, então. Por que isso? Professor, é uma coisa chata a gente falar, e eu por ser militar, mas eu falo aqui enquanto pesquisador e professor.
A questão é ideológica, é puramente ideológica. Eu não vou falar o caso famoso em Belo Horizonte que eu estudei, que está no livro, mas eu me lembro que uma assessora jurídica de uma instituição colocou desse jeito. Está lá, não sou eu não. Não cabe a corregedoria da Polícia Militar apurar o crime, porque quando se fez a lei passando a competência para o Tribunal do Júri, e a emenda constitucional 45 definiu que é o Tribunal do Júri competente para processar e julgar militares que cometem crime em serviço, houve uma intenção do legislador, houve uma intenção. Quer dizer, o que não está nos autos não está no mundo. Então é uma questão ideológica, de algumas pessoas. Mesmo Nadim, que julgou pelo STF, houve um ministro, que eu não vou falar o nome, que começou, que ainda está nativa, está ainda no STF, virou e falou assim, se fez referências opinando para que, quando a Associação dos Delegados entrou alegando a incompetência do artigo 82 do Código de Processo Penal Militar, alegando que deveria ser competência da polícia, dos delegados, não é nem da Polícia Civil, dos delegados, de fazerem as apurações, quando envolver militares em serviço, que isso deveria, sim, porque no governo militar houve isso. Não estou indo contra Sua Excelência o ministro. Aí houve um outro ministro que ainda está na ativa, está fácil localizar quem são as pessoas. Ele virou e falou, olha, se aconteceu isso, está errado. Mas aí eu me volto para o Ministério Público, de onde Vossa Excelência é oriundo. Por que não houve responsabilização desses encarregados de IPMs? Porque cabe ao Ministério Público fiscalizar. E trazendo para o presente, eu volto. Se acontece isso, tem que ser responsabilizado. Porque eu fui comandante. E nenhum comandante, eu falo por mim, quando eu fui, e falo por outros que estão aí. Ninguém quer participar de coisa errada. É responsabilizar que se fizer coisa errada. E está aí o Ministério Público para fazer isso. É responsabilidade do Ministério Público fiscalizar. Uhum. Agora, o que me incomoda muito, coronel, é pensar nisso, porque a impressão que é passada para a população é não que a polícia militar é parceira, mas que a polícia militar é um risco para a população, para o comum. Porque quando se divulga um homicídio fruto de uma operação militar, cometido por um policial militar, se divulga muito isso. Quando morre um traficante numa ação policial militar, é a cobertura da mídia, os direitos humanos vão dar apoio para a família desse traficante e tudo mais. Quando morre um policial militar numa ação dessa, por exemplo, a divulgação é muito menor. Me parece que tem uma questão ideológica muito forte da mídia. Parece que a mídia tem esse desejo de culpabilizar a polícia militar. Será que isso aí é ranço do regime militar, daqueles de 64 até 85? Ah, sim. Pela declaração desse ministro Nadim, pelos livros que a gente lê sempre para entender o momento, porque eu não era nascido na época, o senhor também não. Nós não vivemos esse período. As pessoas não entendem que esse problema, se aconteceu coisa errada, nós temos que olhar para frente e não cometermos mais. Ninguém está feliz com isso. Agora, temos que voltar ao seguinte, como lá está no artigo 144, parágrafo 7º, cada instituição na sua seara. Nós temos que parar com esse negócio de botar uma instituição para apurar o problema da outra. O que está acontecendo é uma competição que a sociedade está perdendo em eficácia e eficiência estatal. Será que alguém já parou para pensar essa dupla apuração? Não que eu tenha alguma coisa contra a Polícia Civil, muito pelo contrário. Eu fui policial civil antes de ir para o curso de formação de oficiais. E fazendo pesquisas no Tribunal do Júri em Belo Horizonte, tive a oportunidade de ver processos que têm inquéritos. Mas a questão aqui não se discute a questão da feitura bem feita do inquérito da Polícia Civil. O que se discute aqui é o retrabalho, sendo que o comandante já fez o trabalho, e dos quais que me foram disponibilizados no Tribunal do Júri, eu não vi nenhum para falar, esse está errado, esse está aqui tendencioso, às vezes mais rígido do que o da Polícia Civil. Exemplo que eu tiro disso da Serra.
Se o senhor ler o relatório daquele fato da Serra, do inquérito policial militar e o inquérito policial civil, o senhor vai chegar à conclusão que o inquérito policial militar foi mais rígido, mais rigoroso. Só para contextualizar, porque eu conheço o caso da Serra, né? Para quem não conhece, Serra é um bairro de Belo Horizonte, existe também uma comunidade que cresceu ao lado do antigo bairro da Serra, que tem um aglomerado ali. E houve um caso muito importante, rapidamente, só para que a gente contextualize, para quem está vendo o programa entenda, o que aconteceu rapidamente lá na Serra. Bom, o caso da Serra, uma guarnição Rotam, em patrulhamento, numa abordagem, resultou na morte de 2 pessoas. Na ocorrência original, falaram que houve uma troca de tiro. Só que, devido começou a chegar outras notícias para o comandante-geral da época, era o coronel Renato, em que não era nada daquilo, ele mandou que a corregedoria verificasse. E em 24 horas constatou que rumores não eram o que estavam nos documentos oficiais. E, imediatamente, isso aconteceu uma sexta para sábado. Na segunda cedo, já tinha um encarregado do inquérito, já trabalhando, assinado pelo coronel Renato, então comandante-geral. E apurou todo o crime, indiciou 18 pessoas, 3 crimes. O crime de homicídio, né, praticado contra as 2 pessoas, o crime de prevaricação e teve de falsidade ideológica, preenchimento de documento público falseado, sem estar a verdade dos fatos. E houve, quando foi para a Justiça Militar, a competência de cada um. O homicídio passou para o Tribunal do Júri, ao qual dos 4 foram indiciados 3, o motorista da guarnição não tinha nada com isso, eles não estavam no local, infelizmente um faleceu quando estava preso, e os outros 2 foram condenados por 21 anos cada um e foram excluídos depois da Polícia Militar. Além dos crimes, esses 2 crimes julgados pela Justiça Militar e que todos foram punidos. Todos foram punidos. E a Corregedoria, naquele momento, teve um papel, da Polícia Militar, teve um papel importante, porque falava-se que tinha uma troca de tiro com pessoas fardadas. E, através de investigação, constatou que a farda apresentada era de um dos militares que foi condenado pelo homicídio. E é interessante que naquela apuração, o coronel que fez o inquérito, ao achar a costureira, perguntou à costureira se aquela farda era do militar. Ela falou, porque toda farda minha no ponto tal tem um pingo que eu coloco com... um pingo não, com... Assinatura. É tipo assinatura que eles falam com a linha. E a medida, eu tenho todos aqui, o histórico de cada um. Aí te mostrou aqui, o fulano tal, aqui, medida tal, vamos medir para ver. Então ali desbaratou toda a história. Então essa apuração severa da Polícia Militar, dos tribunais militares, ela se dá por quê? Da nossa tradição, do nosso código, que é pesado, mais rígido, e também que a seriedade dos comandantes. Repito, não que a Polícia Civil não faça na Serra. Eu li também um inquérito deles muito bem feito. Mas, por natureza, o militar se cobra mais. É uma coisa assim de casta nossa mesmo, de origem nossa, de tradição. Não que o inquérito deles seja mau, por favor, não é nada disso. Não é nada disso. E mesmo porque o inquérito dele só apurou homicídio. Indiciou 2 pessoas. No caso do militar foram 3? No caso do inquérito policial militar, pela abrangência maior, né, pelos crimes militares de prevaricação e falsidade ideológica, indiciou 18. As guarnições que foram no local e não tomaram nenhuma atitude, as guarnições que contribuíram para falsear um documento falso, que fez uma ocorrência falsa, totalmente contrária do fato, foram todos julgados pela Justiça Militar, além de 70 diligências que ocorreram no inquérito policial militar para buscar provas realmente da participação ou não dos militares naquele fato que estavam até então sendo acusados. Hoje já transitou em julgados, infelizmente, né? Ninguém está feliz com isso, mesmo porque as vítimas eram também parentes de policiais militares. É lamentável, né? E as famílias todas envolvidas nessa situação, até dos policiais foram excluídos. Mas, infelizmente, como o professor Anastasia fala, contra fatos não há argumentos. Estão aí provados. Agora, professor, só uma curiosidade. É interessante, estudando a história, quando o senhor fala sobre ideologia,
as pessoas mais novas não sabem, mas todo guerrilheiro ou subversivo, ou preso político, ou perseguido, na época do governo militar, quando era condenado pela Justiça Militar Federal, porque havia uma guerra declarada, né, pelo menos pelas autoridades competentes da época, o Congresso Nacional, pediam para ficar sob a custódia dos presídios em que policiais militares faziam a segurança. Será que o policial militar é tão carrasco assim? Ao invés de ficar nos presídios do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, optavam, ou pediam, né? Bom, é uma questão que nós vamos poder explorar isso no próximo programa. Só uma autoridade famosa aqui em Minas mesmo cumpriu a pena em Juiz de Fora, sim, mas quem fazia a guarda lá era o pessoal do 2º Batalhão de Juiz de Fora. Não era o Exército. Não quis ficar, por exemplo, em Ilha das Cobras. E outras pessoas famosas, que eu não vou falar aqui o nome, mas que ficavam sob a custódia, que pediam para ficar sob a custódia da PM. Das PMs, seja de São Paulo, seja do Rio, seja de Minas, onde que os presídios que tinham policiais militares que faziam segurança. Será que nós abusávamos tanto dos direitos humanos? É uma questão que fica. Quero agradecer muito ao Coronel Flávio Augusto por ter nos dado essa entrevista sobre a apuração de homicídios cometidos por militares e agradecer a você por ter assistido essa conversa tão enriquecedora, tão esclarecedora com o Coronel Flávio. Que Deus te abençoe e convido você a continuar sempre ligado aqui na Rede Super, sempre inspirando a sua vida. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.